Olá! Sabes a diferença entre as várias funções de contar valores no Excel? Fica por aí que eu vou-te mostrar neste vídeo muito rápido como é que tu podes utilizar estas três funções. Outro conjunto de funções de agregação que nós temos no Excel são as funções de contagem, das quais podemos identificar aqui três como as funções principais, que é a função contar, a função contar valor e a função contar vazio. Cada uma delas vai contar diferentes tipos de dados. Começando pela função contar, nós utilizamos esta função para contar todas as células de um intervalo, ou mais do que um intervalo, que contêm valores numéricos. Então, vou posicionar o cursor na célula J3, que é onde eu pretendo começar a fazer a minha função e contar as células existentes, e vou começar por escrever a função contar. Abro parênteses e, como podem ver, temos, à semelhança daquilo que encontramos nas funções anteriores, os argumentos da função, o valor 1 e o valor 2. Ou seja, reparem que eu estou a fazer pela escrita, eu vou tentando habituar-vos a fazer pela escrita, mas já vos mostro onde é que podem encontrar esta função através do assistente. Faz parte da categoria das funções estatística, tal e qual como a média. Então, vou selecionar um conjunto de valores que, neste caso, terá que ter valores numéricos. Ou seja, o nosso intervalo terá que ter valores numéricos. Se por acaso selecionarmos um intervalo que não tenha valores numéricos, e já vou mostrar de seguida, neste caso temos então 27 contas geridas, mas caso o vosso intervalo que selecionem seja um intervalo com valores de texto, por exemplo, aquilo que a função devolve é simplesmente o valor 0, porque não consegue contar nenhuma célula com valores numéricos. Então, muita atenção à função contar, que tem que optar por valores numéricos, ou intervalo com valores numéricos. Eu vou então atualizar os meus valores, vou simplesmente pegar no intervalo e arrastar para a direita, e temos então 27 células novamente. Agora, vou fazer a função contar, mas contar para contar valores de texto. Então, vou escolher a opção mais funções, estatística, podem ver aqui a função contar, e podemos ter então as outras variantes, que é a função contar valor e a contar vazio. Não se preocupem com a função contar-se e contar-se-s, que iremos ver no módulo a seguir, em que vamos fazer cálculos condicionais. Vou então escolher a opção contar.val. O que é que esta função faz? Na realidade, a função contar.val permite contar qualquer valor. Valor esse que pode ser valor numérico ou pode ser valor de texto. A única coisa que esta função não conta são células vazias. O que significa que esta função, mais versátil do que a anterior, permite-nos, por exemplo, selecionar um intervalo de valores com texto, neste caso o gestor, e se clicarmos e fizermos OK, temos então 23 contas com gestor atribuído. Reparem que a sintaxe é semelhante, só temos que colocar a função e escolher o intervalo, tal e qual como fiz em cima pela escrita. Por isso, pela escrita, em algumas situações, e eu estou habituado a fazer mais pela escrita, mas podem, obviamente, utilizar a metodologia que acharem mais conveniente, mas o processo é exatamente idêntico, fazer pelo assistente ou fazer pela escrita. Então, neste caso, dentro do meu conjunto de 27 linhas, 27 registros na minha tabela, existem 23 com valores e o restante, neste caso 4, sem valores. E esses 4 é efetivamente aquilo que nós queremos saber agora, ou seja, a parte da diferença em relação ao total de contas geridas com o total de contas com gestor atribuído. Como é óbvio, podemos fazer aqui uma subtração do valor total menos o valor do 23. Mas temos uma função específica para podermos obter esse valor de células vazias. Então, a função é a função contar, ponto, vazio. Vou fazer tab para preencher, depois de escolher a função na lista. E reparem que esta função apenas pede um intervalo, por isso só têm que dar um único intervalo. E vou selecionar o mesmo intervalo que o exemplo anterior, porque neste intervalo eu quero saber quais são as células que estão em vazio, ou seja, células com valores nulos. Confirmando a nossa função, temos então 4 células. 23 mais 4 dará então o nosso total de células ou de registros que nós temos com as nossas contas. Muito bem, para chegarmos a este último valor, que é o total de contas geridas, como é óbvio, vão perceber que é exatamente o mesmo valor que temos no início. A questão é que nós podemos fazer ou chegar a este valor
através de outras funções que não sejam a função contar como utilizámos no primeiro caso. A função contar estaria sempre limitada ou está sempre limitada a valores numéricos. Por isso, podíamos utilizar a função contar valor em que contávamos todas as contas, porque são valores sempre de texto, mas que estão contíguos, mas o exemplo que eu quero mostrar neste cenário é que vocês podem fazer contas ou cálculos com funções. Então, o objetivo será utilizar a função contar val, tecla tab, na qual vou selecionar os valores todos desde a célula B4 à célula B30. E isto dá-nos exatamente o valor 23, que é o segundo intervalo, ou o segundo cálculo que fizemos. Agora, a este intervalo podemos simplesmente fazer uma soma, juntar a função contar, neste caso a função contar vazio, tecla tab, e vou selecionar o mesmo intervalo, mas para contar as células vazias. E então, podemos chegar ao mesmo resultado. Imaginem que não têm outras colunas para calcular, só têm uma coluna para poder calcular, mas essa mesma coluna dará valores diferentes em função da função que nós estamos a selecionar. Como é óbvio, podiam fazer subtrações, mas a lógica é só perceberem que podem perfeitamente fazer operações com funções no Excel.